Ok, beleza. Boa noite, pessoal. Que a paz esteja com todos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família. Tudo aquilo que você colocar em tuas mãos, que venha prosperar, venha dar certo. Esse é o nosso desejo do nosso coração. E que toda sorte de bênçãos esteja sobre a tua vida, a tua família e todos os teus negócios. Nós estamos aqui hoje numa live, mais uma live, né? Agora às 19, a live das 19 horas. Hoje de manhã tivemos aqui o pastor Fernando, uma palavra tremenda para o nosso coração, pastor da 8ª igreja nossa, lá na Vaz da Laria. E agora nós estamos aqui com o pastor Kleber, que é o pastor da nossa 3ª igreja, aqui no Padre Eustáquio, e estará conosco nesse momento. Eu quero aqui também, pastor, o pastor hoje trouxe a equipe inteira, né? Além de mais 2 telefones aqui, já estão Facebook e Instagram no mesmo tempo. A gente está aqui também, né? Com a Fernanda e com a pastora Maísa aqui também. Deus abençoe, sejam bem-vindas. Já vou entrar aqui no Face aqui da igreja aqui, para ver como é que estão as coisas aqui. Vai ver que já vai comentando também, porque a gente já tem que comentar. O bom da live, pastor, é isso, que a gente tem pessoas, a gente vai comentando aqui, naturalmente tem pessoas de lá e já vão falando daqui, a gente já vai retornando para elas, e é bacana que essa interação. Já estamos aqui, ó. Já estamos com 3 pessoas aqui já, ó. Daqui a pouco vai aparecendo gente aí. Já tem gente aí do lado, tem muita gente aí também, mas já tenho no Facebook, já deve ter um cadinho, e no Instagram. O início é assim mesmo, depois melhora. Achou que eu ia falar que piora, né? Depois melhora. Já tem aqui a Adriene, Cristina, seja bem-vinda, Adriene. A pastora Jane acabou de entrar aqui agora, né? Está aqui a pastora Jane. Deus abençoe, pastora Jane. Pastora. Deus abençoe. E todas as pessoas estarão conosco nesse momento. Tá ficando bacana, né, você vê, ó. Até que não está ruim, não. Os artistas ajudam. Aqui não tem jeito de falar, não tem jeito de fazer filme, gente. Só tem, né, mocinho, né? Não tem bandido. Glória a Deus. Pessoal, como é nosso costume, no início da nossa live, nós fazemos um momento de oração, porque também não queremos apenas que seja um tempo aqui, como se a gente não tivesse nada para fazer. Pelo contrário, nós estamos aqui ganhando tempo e fazendo deste tempo, dessa live, como você está na tua casa, ou talvez no seu local de trabalho, para aqueles que estão trabalhando, esse tempo produtivo, para que nós possamos alimentar a nossa fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então nós vamos ouvir a palavra, meditar na palavra, para que a nossa fé aumente, para que o nosso coração esteja alicerçado numa estrutura firme, porque os dias maus vêm, nós estamos vendo agora, né, pastor? Mas eu creio que Deus nos dá o sustento e nos dá o escape, né? Eu quero fazer uma oração, logo depois estarei passando aqui para o pastor Kleber, e que você possa, neste momento, parar um pouco o que você está fazendo para orar juntamente conosco nesse tempo precioso. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais um dia, mais uma oportunidade, por mais essa live desta noite. Todas as pessoas que aqui passaram, pastores, pastoras, e por aqui passarão outros, a Deus, nós queremos te pedir, a Deus, que você venha abençoar cada momento. Todas as palavras têm sido remas, ó Deus, para os nossos corações, e que continue nessa noite, meu Pai, uma palavra profética para o nosso coração, e que o Senhor venha abençoar o teu servo, pastor Kleber, como instrumento das tuas mãos, e alcança agora cada vida, cada família que já está nos assistindo neste momento. Nós abençoamos este tempo em nome de Jesus. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, se apresente aí, fala aí um pouco do seu trabalho e depois a gente vai para a palavra, fica à vontade. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe você, igreja poderosa, que está nos ouvindo e vendo através do Facebook, através do Instagram. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela possa repousar sobre a vida de cada um de vocês. Eu sei que nós oramos, mas eu não consigo iniciar uma palavra sem antes orar. Eu quero orar mais um pouquinho, né? Gostaria que você que está me ouvindo e vendo, feche os teus olhos onde você está. Espírito Santo de Deus, a tua presença enche este lugar. A tua presença enche esta casa. A tua presença enche esta pessoa
que está nos assistindo neste momento. E de uma maneira poderosa e sobrenatural. Pai Todo-Poderoso, eu quero pedir ao Senhor, toque nessas pessoas agora em nome de Jesus. Toca nelas agora em nome de Jesus. De uma maneira poderosa e sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Eu creio que a maioria já me conhece, eu sou o pastor Kleber, sou pastor da terceira igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja maravilhosa, uma igreja onde a graça de Deus tem se multiplicado de uma maneira muito grande. Eu queria trazer uma mensagem para vocês, o tempo é curto e eu preciso acelerar, mas eu queria falar um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel. E se você está na sua casa, você tem uma Bíblia, gostaria que você me acompanhasse. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 24, aliás, no capítulo 9, no versículo de número 24. Assim diz a palavra de Deus. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar todas as transgressões, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo, reconsagrado o templo. Assim sabe e entende isso, desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o ungido, o líder escolhido por Deus venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros, trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Versículo 26, decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte. Amém, igreja? Para que nós venhamos a entender o que o anjo Gabriel revela ao profeta Daniel, é necessário que nós venhamos a entender Jeremias capítulo 25, 11, que diz, abra sua Bíblia rapidinho, depois nós vamos fechar com Jeremias 25, 11. Diz o seguinte: toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos, guarda esse número, 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus e dos babilônicos, por causa da sua própria iniquidade. Assevera o Senhor, e deixarei esta terra completamente arrasada para sempre. Igreja, o que estava acontecendo aqui? O juízo de Deus. Deus levanta um rei de uma nação desconhecida, chamado Nabucodonosor, e esse rei dessa nação desconhecida, ele invade a nação de Israel, ele leva cativo o seu povo, ele destrói a cidade, e ele coloca fogo no templo e leva os utensílios do templo para a Babilônia. Talvez você me pergunta nesta noite, pastor, por que Deus toma uma atitude dessa? Por que Deus permite uma atitude dessa? E a Bíblia diz no livro de Levíticos capítulo 25, nos mostra algo interessante, para que nós possamos entender o desfecho de tudo isso. Quando os filhos de Israel, eles saem do Egito, ali nação na qual eles eram escravos, eles passam pelo deserto. E no deserto Deus se manifesta a eles como Jeová Jiré, o Deus provedor. E no deserto, quando o povo tinha sede, Deus dava para o povo água. O povo tinha fome, Deus trazia dos céus o maná.
o povo, a roupa do povo crescia no próprio corpo e a sandália também. Porque em momentos de deserto, Deus é a proteção total do povo. Mas quando o povo chega, adentra a terra prometida, Deus traz um novo mandamento. E Deus fala com Moisés: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês trabalharão 6 anos. E no 7º ano, todo o povo vai descansar. E esse 7º ano é o ano sabático. Então o povo iria trabalhar 6 anos e no 7º ano eles iriam descansar. O interessante é que a palavra de Deus, como Deus é um Deus que nos preserva, como Deus é um Deus que cuida de nós, Deus fala com Moisés o seguinte: mas talvez vocês poderão me perguntar, como nós vamos passar 1 ano sem produzir e o Senhor cuidando de nós? E Deus fala no livro de Levítico: no 6º ano eu produzirei. A terra produzirá tanta por causa da minha bênção, que suprirá o 6º ano, o 7º ano e o 8º ano. Detalhe, no 8º ano eles não teriam como colher, porque eles iriam estar plantando. E Deus se preocupa com tudo isso. Se você for analisar, você vai ver que 6 anos mais 1 ano formava o quê? Formava um ciclo de 7 anos. Isso era um mandamento que os filhos de Israel, era necessário que eles cumprissem esses mandamentos. E esses mandamentos foram cumpridos no tempo de Josué, foram cumpridos nos tempos dos juízes. Mas quando nós pegamos a monarquia, desde o primeiro rei de Israel, que era Saul, até o último rei de Israel, reino dividido agora, Oséias e Zedequias, o povo não cumpriu este mandamento. E se você for analisar o período dos reis, nós vamos chegar a 490 anos. Nós temos um ciclo de 7 anos. E se eu divido 490 anos por 7 anos, eu vou encontrar 70 anos. Aí nós encontramos o porquê de Deus ter permitido tudo aquilo acontecer com os filhos de Israel. Mas aí você vai me falar o seguinte: mas pastor, mas precisa ter uma conexão com tudo isso, porque quem me garante que esses 70 anos que o senhor está falando são 70 anos que Nabucodonosor escravizou os filhos de Israel na Babilônia? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36. Versículos 21 e 22. Diz o seguinte: tudo isso era cumprimento à palavra de Yahvé, o Senhor, profetizada pela boca de Jeremias. Nós lemos Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram. Contudo, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por edito e de viva voz em todo o território do seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia, e Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa um templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Veja bem, o povo é escravo durante 70 anos na Babilônia. E interessante que nesses 70 anos que o povo era escravo,
Deus, ele traz o juízo, mas Deus também traz o conforto, Deus também traz o consolo, Deus também traz a proteção. E para aqueles que ficaram, então o povo, aqueles que eram nobres, foram para o palácio. Foi o caso de Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego. Aqueles que eram fortes e poderiam trabalhar, iam para a frente de trabalho. E aqueles que não tinham serventia para nada, eles continuaram em Jerusalém, naquela terra desolada, naquela terra destruída. E Deus coloca um profeta em cada uma dessas situações. Para aqueles que ficaram em Jerusalém, Deus deixa ali Jeremias. Para aqueles que foram para o meio do campo, para a frente de batalha, Deus permite que levante um profeta chamado Ezequiel. E para aqueles que estavam no palácio, Deus deixa um profeta chamado Daniel. E todos esses 3 homens eram contemporâneos. E eles eram voz de Deus, era a boca de Deus ali naquele espaço. E foi durante muito tempo, veio a dissolação, e Daniel orando, buscando, perguntando a Deus quando tudo aquilo iria acabar, quando tudo aquilo iria deixar o sofrimento. E de repente, um dia, Deus ouve a oração de Daniel. E aí Deus não responde com sonhos, Deus não foi uma visão, Deus envia um anjo, Gabriel. E quando Gabriel traz esta visão, era uma visão atemporal, porque o profeta, ele nunca está no seu tempo. O profeta, ele encaixa certamente no tempo, mas a maioria dos profetas, eles são atemporais, eles profetizam em um tempo que não é o tempo deles. E Gabriel começa a falar com Daniel. Daniel questionando sobre a questão do quando acabaria o sofrimento. E Gabriel fala, quando terminar esse sofrimento, estará terminando um ciclo, mas iniciará um outro ciclo. E o outro ciclo iniciará com o término desse ciclo. E ele começa a falar, ele traz alguns enigmas, e ele diz o seguinte, eu quero que você entenda, 7 semanas, mais 62 semanas. Nas 7 semanas, mais as 62 semanas, darão 69 semanas. E nessas 69 semanas, o ungido será tirado. E cada semana equivale a 7 anos. Cada semana equivale a 7 anos. Então, 70 semanas vezes 7, nós temos de novo o número 490 anos. E este foi justamente o tempo em que Neemias, ele sai da Babilônia, fechando o primeiro ciclo, até a crucificação de Cristo. Deram 69 semanas. Nessas 69 semanas, ela termina com a morte do Messias. E o interessante é que aí para, então, a contagem dessas semanas. E fica faltando uma semana. Que é a semana onde irá ser começado ou recomeçado a contagem. O interessante de tudo é que esse período de 69 semanas para 70 semanas, esse período, por que parou nesse período? Esse período é justamente o período após a crucificação de Jesus e o arrebatamento da igreja. Esse período que não está contando é chamado de o tempo da graça. E nós vivemos esse período, né, entre a 79ª e a semana de número 70, que é o tempo da graça. E nesse tempo, qual que é o marco dessa semana, pastor? E qual é dessa semana? O Espírito Santo. É justamente os últimos dias. O interessante é que a Bíblia fala dos últimos dias e do último dia. Os últimos dias iniciaram
quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Ali na igreja apostólica, onde os discípulos estavam em um cenáculo, eles orando, eles estavam esperando até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. E ouviu-se um som como se de um vento impetuoso, e que eles começaram a falar em novas línguas, começaram a falar em línguas de fogo. Ali iniciou o tempo da graça, ali iniciou o tempo da igreja, ali iniciou o tempo da eclésia, ali iniciou o meu tempo, ali iniciou o teu tempo. E a igreja começou a se desenvolver, a igreja começou a crescer, a igreja começou a vencer obstáculos, a enfrentar lutas, mas em todas elas o Espírito de Deus era sobre a igreja. E esse tempo é o tempo que nós vivemos. Nós vivemos talvez um tempo de plenitude, a plenitude do Espírito Santo. E este tempo, ele faz do tempo da graça. O interessante é que durante esses dias que a igreja está fechada, muitas pessoas falaram: pastor, eu queria ir no culto. Eu falei assim: mas quando a igreja estava aberta, eu não ia no culto. E agora quer ir no culto. Mas Deus está, nesse tempo, levantando uma nova igreja. Uma igreja que não é movida por vistas. Uma igreja que não é movida por situações, mas uma igreja que é movida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está assumindo o lugar dele na igreja como pastor da igreja, como aquele que governa a igreja, como aquele que conduz a igreja. E vivemos esse tempo de intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Aí você me pergunta: pastor, quando isso acaba? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia pela última vez. Em 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Pega a minha cola aqui. Versículos 6 e 7. Diz o seguinte: no entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Detendo o quê? O anticristo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o Espírito Santo. A única coisa que detém hoje a nova ordem mundial, a única coisa que detém hoje o governo do anticristo é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que o detém vai ser tirado. E quando ele for tirado, iniciará o início da última semana. Lembrando que uma semana equivale a 7 anos. Nós teremos 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Por isso, igreja, eu vejo que nos nossos dias, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Nós somos privilegiados por isso. E como nesse tempo, nós sabemos que Satanás viria com toda a força, como virá com toda a força. E nós precisamos entender que a igreja precisa se posicionar como igreja. E se posicionar com a igreja não é lutar com as minhas próprias forças, mas é entender que o Espírito Santo de Deus, que é a essência de Deus, se encontra dentro de você. Eu quero encerrar com Zacarias 4:6, que diz o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Que Deus possa derramar graça sobre a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Maravilha, maravilha. Ó, para quem acha que comida forte tem que ser na hora do almoço, se enganou, porque agora na hora da janta foi comida forte. Palavra profunda, palavra muito profética.
profética para esse tempo e discernir esse tempo. É importante isso, né, pastor? Nós discernirmos o tempo. Eu vejo que a igreja, como a gente conhece o texto já, perece muito porque nos falta o conhecimento da palavra. E quando nós começamos a entender a palavra, começamos a discernir o tempo, a gente começa a ver que a vinda do Senhor, ela não está distante, ela está próxima. E quando a gente fala, pastor, vamos aproveitar a oportunidade da palavra, quando a gente fala de vinda do Senhor, deve ter um cara de meia dúzia ali que deve estar com bata em queixo, de medo. Queridos, entenda, a gente, como o ser humano, ele trabalha muito o lado mais natural das coisas. Nós precisamos discernir mais o lado espiritual. É muito normal isso na palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que o Espírito se discerne de forma espiritual. A carne fala com ela mesma. Mas quando nós começamos a discernir a palavra de Deus de uma forma espiritual, a gente começa a abrir o nosso entendimento. O que foi ministrado aqui agora não é para você ter medo, é para você se alegrar. O que dá medo é quando nós não temos certeza. Aí dá medo. Quando eu não tenho certeza de quem eu sou em Cristo, de quem Cristo é em mim. Então, pastor, maravilha. Muito profundo mesmo. Louvado seja Deus por essa palavra. E eu vejo que é bom que as pessoas entendam o conteúdo que nós temos dentro das nossas igrejas. Eu tenho falado isso com cada pastor, para que nós possamos pregar. Nós não estamos aqui fazendo o merchan da Igreja Quadrangular. Mas, de uma certa forma, nós estamos também divulgando e mostrando o que nós temos de conhecimento, de conteúdo. Porque, meu irmão, vou te falar uma coisa. Nós não estamos aqui pregando a denominação, mas estamos aqui mostrando, de fato, o que Deus tem em cada lugar nessa cidade. Um conteúdo, uma palavra, uma essência daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Pastor, dentro dessa palavra que o senhor está colocando, eu gostaria que o senhor desse assim, um fechamento para poder abrir os olhos daquele que está nos assistindo agora, tanto agora na live, quanto vai assistir depois também, para que qual caminho seguir diante dessa semana que falta. Glória a Deus. O interessante é que esse dia eu estava conversando com a minha irmã, a pastora Claudenice, e ela falava sobre uma mensagem que ela pregou na igreja, na qual ela é pastora. Ela dizia o seguinte, que quando ela subiu ao altar, ela dizia que começou a falar com a igreja, assim, você que não vinha na igreja, agora não precisa vir mais. Você que ficava, agora que estou nessa igreja, agora eu estou naquela igreja, não precisa vir mais. Ela foi citando vários pontos, e ela falou assim, porque agora o altar está vazio. E eu falava com o pastor Gil aqui, por mais que a gente está fazendo esse trabalho, é um trabalho abençoado, tem alcançado pessoas, mas o altar está vazio. Verdade. O altar está vazio. Então, qual a palavra que eu deixo para vocês? Primeiro, na tua casa, ore e busque a presença do Espírito Santo. Segundo, quando for reabertas as igrejas, Aleluia. venha e venha. Mas não venha de qualquer maneira. Não venha de qualquer jeito. Venha com fome. Aleluia. Venha com sede. Porque o Senhor está levantando um novo povo, né? A palavra de Deus fala muito sobre remanescentes. Deus está levantando um remanescente dentro da própria igreja. Então, quando você vir, não venha para... hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado, eu não vou no culto por causa disso, por causa daquilo outro. Não, hoje eu vou no culto porque é o tempo da igreja. É o tempo da igreja. Nós estamos vivendo o último tempo da igreja aqui na terra. A última trombeta está para ser tocada a qualquer hora, qualquer momento. Existe um ditado popular que diz o seguinte, né? Nadou e morreu na praia, né? Muitas das pessoas veio para a igreja durante muito tempo, né? E deixou com que a religião tomasse conta, o ritualismo tomasse conta. E o Senhor nos chama nesta noite para
despertar. Despertar para um novo tempo na sua vida. Venha, porque rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Aleluia. Amém? Um novo tempo, não como espectadores, mas como homens e mulheres de Deus, levantados em uma geração para fazer a diferença. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre as igrejas evangélicas de Itaúna, independente da marca, da denominação, eu profetizo igrejas maduras, cheias do Espírito Santo, dispostas a caminhar e, quem sabe, até morrer pela cruz. Louvado seja Deus. Sabe, não tem nada melhor do que a palavra de Deus. Nós não precisamos de entretenimento, nós precisamos do discernimento. A palavra, quando é discernida, ela transforma vidas, faz milagres acontecer, faz braços crescer, faz enfermidade, seja ela diagnosticada como não tem solução, desaparecer. Porque o discernimento da palavra gera dentro de nós uma convicção que não depende, né, pastor, do que nós temos, do que Deus nos dá, mas simplesmente do que Ele já deixou para nós, que é a palavra. Eu costumo dizer muito aqui na igreja que eu amo a Bíblia. Eu preciso até conhecê-la melhor, mais ainda. Porque eu incentivo, e você precisa, aproveite que você está tendo tempo, para você meditar na palavra, para você buscar conhecimento da palavra. Não para você achar que eu conheço pessoas, como eu já falei milhares de vezes, conheço pessoas que eu já li a Bíblia um monte de vezes, mas continua roubando, continua matando com palavras, continua fazendo tanta coisa. Você conhece a Bíblia ou você vive a Bíblia? O diabo também conhece, sabia disso? Até mais que você, que já leu mais de uma vez. Quero te dizer uma coisa, o mais importante é viver a palavra. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto mesmo. Se nós tivéssemos um teclado aqui agora, nós ia até cantar. Se tivesse um violão, nós ia até tocar. Mas eu sinto a presença. Sabe por que eu falo tocar? Porque não existe adoração sem também ter algo, uma melodia. Mas eu gostaria neste momento de aproveitar essa presença de Deus, louvar a Deus pela vida do pastor Cleber, para que nós possamos fazer um momento de oração. Quem sabe não seja a hora de você se arrepender. Eu falo quem sabe, é só para você cair a ficha, mas eu acredito que é a hora de você se arrepender, de voltar para a forma que era primordial, aquilo que quando você começou. Eu estou falando para quem já estava na igreja, mas para quem está chegando agora. E para você que está me ouvindo, que talvez sempre esteve arredio a ir para a igreja, para poder congregar. Não quero, já me ensinaram isso. Então, nós estamos falando aqui de uma realidade totalmente diferente de estar na igreja. Nós não estamos na igreja com culto aqui. Nós estamos fazendo algo para que você possa viver o evangelho genuíno e verdadeiro. Se você puder neste momento. Como o Espírito Santo, eu sinto Ele aqui. Como uma roupa que protege do frio, eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui, nos cobrindo. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque nós não estamos aqui, meu Deus, sendo movidos por uma emoção, mas pelo temor da Tua palavra. Espírito de Deus, este é o tempo. Esta é a hora dos filhos de Deus se manifestarem. Oh, Espírito Santo, desperta agora, Senhor. Abra os olhos espirituais daqueles, ó Deus amado, que estão, meu Deus amado, desanimados, que estavam, meu Pai amado, desesperados, Pai amado, porque não sabiam, meu Pai amado, que caminho seguir, mas agora encontraram a verdade, a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, move agora. Não é, meu Deus amado, simplesmente aqui uma live, um culto, é um ambiente onde a glória do Senhor está se movendo, Pai. Oh, Espírito Santo, desperta aquele que está dormindo espiritualmente, desperta aquele, meu Pai amado, que está desanimado, aquele, meu Pai amado, que está decepcionado com a igreja.
que está decepcionado com o outro, se decepcionou com o sistema. Pai, nós não estamos gerando sistema, nós estamos gerando vida e vida em abundância, como diz a tua palavra, Senhor. Traz temor, ó Deus. Pode orar também, pastor. Traz temor, Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de milagres. Recandalash que de ama nas de andecai. Lecadriash que de ama nas de ai. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus de milagres, Deus de maravilha. Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Deus que proveu para nós este momento, este tempo, para que nós possamos, ó Pai, estar diante dEle. Que o Senhor possa vir, ó Pai, de uma maneira poderosa. Que o Senhor encontre este coração. Que o Senhor encontre esta vida agora. Que o Senhor encontre de uma maneira poderosa e sobrenatural. Oh Deus Todo-Poderoso, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, coloque as Tuas mãos sobre esta pessoa e toque nela agora em nome de Jesus Cristo, de uma maneira poderosa e sobrenatural. Louvado e exaltado seja o teu nome. Sinto o mover do Espírito Santo de Deus aonde você está agora. E eu quero te falar uma coisa, pelo Espírito de Deus. Toda vontade que vier no teu coração, neste exato momento que você está nos assistindo aqui, não é emoção, não é emocional, não é vontade da sua carne, é do Espírito. E é Ele que está movendo o teu coração para você voltar. Para você voltar para os caminhos que você havia deixado. Para você voltar para os princípios que você talvez deixou lá atrás. Volte enquanto há tempo. Seja em nome de Jesus, corajoso, corajosa, neste momento. Você que está me assistindo nesse momento no Instagram, no Facebook, seja onde você estiver ou como você esteja, o Espírito de Deus se move neste momento sobre a tua vida. Eu creio que pós essa quarentena será um tempo totalmente diferente na tua vida. Eu profetizo não por volume, não por qualidade humana, não por quantidade, mas sim por qualidade espiritual que Deus vai mover sobre nossas igrejas. Que muitas serão tomadas de um poder sobrenatural do Espírito Santo. E se prepare para um novo tempo. Um novo tempo está próximo. Já chegou. Nós cremos nisso. Pastor, não pode tocar não, mas não tem jeito não. Nós estamos com a mão toda lavada de gel já. E revestido também do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida. Eu gostaria que você falasse um pouco da terceira igreja, nos dias de culto, convidasse as pessoas, porque nós somos uma só igreja aqui nessa cidade, irmãos, e Itatiaia-Sul também, que pertence à nossa região. Então, eu quero falar com você, tem sempre uma igreja quadrangular próxima de você, eu tenho certeza. E aqui está uma, fala aí, pastor. Glória a Deus, né? Terceira igreja, ia falar nona, terceira igreja, nona igreja também, igreja abençoada, terceira igreja, igreja poderosa, um novo tempo, uma nova unção. Estamos por determinação do governo municipal, não estamos tendo os nossos cultos, mas creio eu que quando vier o sinal verde, uma unção poderosa, uma unção de expansão virá sobre as nossas igrejas, de uma maneira tão grande, de uma maneira sobrenatural. E amamos vocês. Eu, minha esposa que está aqui, pastora Maísa, né? Fernanda, o Samuel, que eu não sei porque lá está, mas deve estar em casa uma hora dessa já. E que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Nós amamos vocês, amém? Vocês fazem parte das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, por enquanto não, mas todas as quartas-feiras, às 19h30. Às sextas-feiras, às 19h30, domingo de manhã, às 8 horas e à noite, às 19 horas, né? Os cultos oficiais da terceira igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Padre Eustáquio, na Avenida Central. Amém? Maravilha. Pessoal, para quem não sabe, a nossa igreja, ela, em todos os lugares, ela tem departamentos como grupos missionários, né? Que são pequenos grupos que alcançam, né, por interesse de homens, de mulheres, como tem um grupo de homens, um grupo de mulheres,
de crianças, de jovens, adolescentes. Então, você que se adapta, né, a uma realidade aí, né, seja jovem, seja criança, você pode sim estar em uma das nossas igrejas, você vai ser bem atendido, bem aceito, eu tenho certeza, independente de como você esteja. Venha como você está. O mais importante é você vir. E quando você vier, você vai receber algo de Deus e a tua vida vai ser totalmente tomada pelo poder de Deus. Nós estamos aqui dentro do nosso tempo. Quero compartilhar aqui algumas pessoas que, né, estão acompanhando a gente desde o início aqui. Quero aqui, deixa eu ver, vou voltar um pouquinho aqui, viu, pessoal? E compartilhem essa live agora e depois também, né? A pastora Socorro que entrou aqui, Adriene, que eu já falei, né? Pastora Jane, vamos lá, Isabel, a paz do Senhor, a Isabel Cristina, Deus te abençoe. Pastora Jane, boa noite, pastores abençoados. Dá um abraço aí para ela também. Amém. A pastora Claudenice também entrou aqui, ó. Pastora T. Isso, Deus pastora abençoe. T. Deu uma palavra que tem maravilhosa. Pastor Socorro, paz, pastores, Deus abençoe vocês. Está aqui, a Jaqueline também entrou. Pastor Samuel Vion, lá de Divinópolis, também entrou. Deus abençoe, pastor. Paz, pastor, não sei se está aí Deus abençoe. ainda, mas se tiver, que Deus abençoe grandemente sua vida. Sempre temos acompanhado também seus trabalhos e as lives nos cultos aí também. A Bruna, lá da primeira igreja, Deus abençoe, Bruna, Giovana, Douglas, entrou aqui, bastante gente, o Hamilton, Deus abençoe, meu irmão, grandemente. Glória a Deus. O João, esposa da pastora Socorro também, Deus abençoe, João. Ô, glória, está falando aqui. Letícia, bastante gente, graças a Deus. Não dá para falar todo mundo, pastor Luciano entrou aqui também, amém, Deus é fiel. Ô, sexta-feira forte, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Está aqui outras pessoas também. Quero aqui, pastor, aproveitar a oportunidade para agradecer as pessoas que se envolveram aqui quando cheguei da quinta para sexta da convenção. E aí, já na sexta-feira mesmo, entrei em contato com alguns irmãos aqui da igreja e todos eles se colocaram à disposição para poder vir e, né, se empenhar dentro de alguma coisa que poderia ser feito. Como nós não teríamos os cultos, então, aí pegamos, quero agradecer que a vida do Isaac, que sempre se dispõe. Deus abençoe, Isaac. Está aqui algumas estruturas aqui que ele colocou, iluminação também, colocou tudo à disposição. Quero agradecer o Isaac, sempre está se colocando à disposição. Quero agradecer a Alessandra também, que parte da decoração aqui, que ela cedeu material. O Humberto, que fez a parte de decoração também. Deus abençoe. O Douglas, que desenvolveu bastante coisa aqui. Naturalmente, o Cristiano também está sempre com a gente, sempre desenvolvendo. A Giovana, o Arley, o Daniel, a Ju, né, também, todos vocês que estão envolvidos, talvez eu não esquecendo de ninguém aqui, para não ter problema. O Gross, né, a gente chama de Gross, é o que trabalha com o Isaac lá. Deus abençoe vocês grandemente, muito obrigado. Tudo isso que nós fazemos porque tem pessoas que estão se colocando à disposição para fazer a obra de Deus. Que Deus possa abençoar vocês de uma maneira poderosa. Amém? Fique na paz, pastor. Vou deixar agora com você para dar a bênção apostólica desse culto maravilhoso que tivemos aqui, ó. Você vê, 45 minutos fizemos um culto abençoado, hein? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Deus Pai. Amém, Jesus. Aliás, que o amor do Deus Pai, que a Amém. Graça do Filho Aleluia, e que a Jesus. Consolação do Espírito Santo Amém. recaia sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe vocês, terceira, nona igreja do Evangelho Quadrangular dentro de Itaúna, que a graça de Deus recaia sobre a tua vida. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Na paz.